Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade, no qual vamos debater sobre o assunto o que é viver de forma pacífica. No Livro dos Espíritos, nas questões 742 e 743, os bons amigos espirituais, quando indagados por Kardec, eles respondem algumas questões a respeito das guerras. Em primeiro lugar, na questão 742, Kardec faz a seguinte pergunta: qual a causa das guerras no planeta? E os amigos espirituais respondem: predominância da natureza animal acima da natureza humana propriamente dita. A questão é que o ser humano ainda tem muito daquele instinto primitivo do animal. E eles dizem mais que a partir do momento que nós vamos evoluindo, que nós vamos progredindo em moral, as guerras vão se tornando menos frequentes. E quando necessárias, os seres humanos a fazem com humanidade. Essa é a expressão exata que os espíritos usam nessa questão. Quando a guerra é necessária, o ser humano a faz com humanidade. O que seria fazer a guerra com humanidade? Né? Nós poderíamos citar alguns indícios dessa guerra já feita com a humanidade, né? Expressão que, repito, está na própria questão do Livro dos Espíritos. Seria a humanidade não matar pessoas inocentes que não estão no fronte de batalha, mas estão nas redondezas da onde acontece o conflito? Seria não estuprar mulheres, não bater em idosos, não matar crianças na guerra e etc. Então, tudo isso é resultado da nossa natureza animal. Porque a partir do momento, segundo eles, que nós extinguimos as causas da guerra, ela automaticamente desaparecerá do planeta. Mas essa é uma questão gradativa e lenta, que não será de uma hora para outra. Então a gente precisa formar uma consciência de que não se ataca os efeitos para eliminar as causas. Nós temos que ir direto nas causas, ao contrário, para se eliminar os defeitos. Então, prosseguindo nessa visão de O Livro dos Espíritos, para que nós possamos falar sobre o que é viver de forma pacífica, né? Diga-se de passagem, vamos pegar Gandhi e Martin Luther King para nos ajudar aí nesse trabalho. Eles que foram um dos maiores representantes da não violência, né? Da forma pacífica de agir, mesmo que esteja reivindicando alguma coisa para o coletivo. Então, na questão 743 do Livro dos Espíritos, nós vamos primeiro ler a questão e vamos fazer alguns comentários a respeito desse pensamento da guerra, né? Ainda sobre a guerra, nós vamos fazer algumas considerações. Allan Kardec pergunta: da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? E os amigos espirituais respondem: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. E nós perguntamos por nós mesmos: essa época está muito recuada? Tudo indica que sim. Né? Hoje em dia ainda existem dezenas de focos de guerra, de revolta, de batalhas em nosso planeta, em vários continentes. Então nós podemos pensar o seguinte com o Livro dos Espíritos, que, resumindo tudo que nós falamos, a paz, ela não é sinônimo de armas. A paz não é sinônimo de armamento, né? Porque à medida que eu tenho arma para me defender e o outro fica com medo de me atacar porque vai haver represálias, isso eu falo a nível macro, né? A nível entre nações. Então essa é a chamada paz armada. Mas na verdade a grande paz, a verdadeira paz, ela brota do fundo do coração, do fundo da alma de cada um.
Então é o que os espíritos falam: quando desaparecer a causa das guerras, elas automaticamente desaparecerão e surgirá a verdadeira paz. Mas enquanto isso não acontece, o que fazer? O que fazer, né? O que é viver de forma pacífica realmente? É se omitir diante do mal? É fingir que o mal não está acontecendo? Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é a paz. Porque nós queremos, assim, uma terra paradisíaca ou nós queremos um paraíso fora da terra. É isso que a religião dogmática tem nos pregado, que a gente deve esquecer essa vida e deve se preparar para uma vida de felicidade no mundo espiritual ou no paraíso, onde quer que seja. E a outra vertente, que é o materialismo: esqueça a vida após a morte, porque não existe nada além da morte e tem que ser vivida a vida aqui. Então são dois opostos que, para mim, resultam no mesmo princípio, que é o desconhecimento daquilo que é o mundo espiritual. Para nós espíritas fica fácil entender esse processo de como viver de forma pacífica, porque nós devemos sim nos prepararmos para uma vida após a morte, porque a nossa verdadeira pátria que nos espera daqui a algumas décadas. Da morte, com certeza, ninguém foge. Da desencarnação, ninguém foge. E dessa volta para o mundo espiritual, nenhum de nós está isento. Mas eu também tenho que viver intensamente essa oportunidade reencarnatória. Eu preciso viver o aqui e o agora. E o viver o aqui e agora representa também eu arbitrar, eu poder participar desse processo de evolução coletiva, porque o plano espírita de libertação das almas, ele não funciona apenas para o individual, é todo um processo coletivo no qual cada um de nós é chamado a participar de acordo com as suas possibilidades e de acordo com as suas condições intelecto-morais. Todos nós somos chamados nesse processo, todos nós somos chamados a interferir nesse progresso para o social. Nós precisamos nos inteirarmos também da vida política, e eu aqui não falo da vida política partidária propriamente dita, né, vivendo numa polarização ilusória, onde se elegem ídolos, mitos, salvadores da pátria, sejam eles de onde vierem, e nós esquecemos que nós é que compomos essa melhoria, todos nós juntos, e não homens ou mulheres que nós elegemos para serem os grandes messias na política, ou na sociedade, ou na religião, onde quer que seja. Ninguém pode fazer por nós o que nós mesmos devemos fazer. E essa é a filosofia tanto de Gandhi quanto Martin Luther King. Do Gandhi, né, do grande Mahatma, como era chamado na Índia, né, que precisou encabeçar todo o movimento a fim de que a Índia pudesse se libertar do jugo político da Inglaterra. E isso foi feito sem um derramamento de gota de sangue por parte dos partidários de Gandhi e por ele próprio. Como eleger a não violência no mundo tão violento, né? Porque a paz, ela não é ausência de problemas, como nós queremos. Paz é ausência de conflitos. E o conflito nasce de uma pessoa, o conflito externo, ele nasce de uma pessoa que está em conflito interno. Então, primeiro, é necessário, se queremos ser líderes nesse processo de libertação coletiva do ser humano, nós precisamos ser líderes de nós mesmos. E tanto Gandhi quanto Martin Luther King, a meu ver, foram líderes de si mesmos antes de serem líderes das outras pessoas. Eles punham a religião em segundo plano, não eram movimentos religiosos, não eram movimentos de militância para alguma classe que hoje em dia é chamada de minoria, mas movimentos para a igualdade e liberdade de todas as pessoas da sociedade, visando sanar os problemas onde eles existem, logicamente, mas de forma pacífica.
Nós precisamos então entender como surgiram esses dois movimentos, um na Índia e outro nos Estados Unidos, de forma não violenta, porque, diga-se de passagem, Martin Luther King era um grande entusiasta, um grande seguidor dos princípios da obra de Gandhi. Portanto, foi um grande prosseguimento nos Estados Unidos, claro que de forma diferente, numa sociedade diferente, numa cultura também diferente da de Gandhi, mas com princípios iguais de não violência, mas de desobediência civil, que nós vamos ver daqui a pouco o que é. Eu vou ler um trecho de um panfleto que se encontra num relicário na Índia, em homenagem a Gandhi, que resume todos os princípios do que ele achava não violência. E aí a gente pode começar a entender o que é viver de forma pacífica, Não é se omitir, mas é dar o seu contributo sendo não violento, não usando de represárias. Mas vamos ver o texto de Gandhi para entendermos melhor o que pensava ser a paz coletiva, esse espírito de grande desenvoltura que foi Mahatma Gandhi. Vamos ler o texto e vamos fazer algumas considerações. Dizia ele: o meu conceito de não violência não me leva a fugir do perigo e deixar sem proteção os que me são caros. Na alternativa entre violência e fuga covarde, só posso preferir a violência à covardia. Tampouco posso recomendar não violência a um covarde, como posso convidar um cego a gozar magníficos panoramas. Na qualidade de covarde que fui durante anos, eu abrigava a violência. Só comecei a apreciar a não violência quando comecei a despojar-me da covardia. A força de matar não é essencial para a autodefesa. Devemos ter a força de morrer. Quando alguém está plenamente disposto a morrer, nem sequer lhe vem o desejo de praticar violência. Então, nós podemos pegar esse pensamento de Gandhi e transplantá-los para a nossa época atual. Na época dele, muitas vezes, eles corriam realmente, literalmente, perigo de vida. Eram movimentos políticos perigosíssimos. Muitas pessoas realmente saíram lesadas entre os partidários dele, mas eles precisavam correr esse risco para oferecer algo melhor para o país deles. E hoje em dia a situação é a seguinte: nós estamos dispostos a morrer pelas nossas causas. E hoje eu não falo mais de morrer, perder realmente o nosso corpo físico, mas é morrer em prestígio ilusório para pessoas que batem palma porque nós só falamos para elas o que elas querem ouvir. Então essa talvez seja uma forma de morrer para essa sociedade baseada na aparência. Outra forma de morrer é você defender a verdade, mas essa verdade não, vamos dizer assim, intransigente, a sua verdade, mas a verdade do que está acontecendo em algum lugar e você já tem maturidade para lê-la nas entrelinhas. Quando você defende princípios verdadeiros que incomodam, que realmente vão contra a zona de conforto, que vão contra o status quo, você passa a morrer para muitas pessoas. Você está disposto a morrer dessa forma, a estar convicto de que você realmente está dando todo o teu contributo para esse apego à verdade, para esse apego à não violência, para esse comprometimento com a verdade e com a não violência, através da palavra, através do argumento profundo e seguro, você está disposto a fazer isso na tua vida? Vamos ver agora com Martin Luther King se ele estava disposto e esteve disposto, e vamos ver o que ele achava do que é viver de forma pacífica, o que ele considerava como sendo a paz, tanto individual quanto coletiva. Observemos o exemplo desse grande líder da humanidade. Sabemos, através da experiência dolorosa, que
que a liberdade jamais é dada voluntariamente pelos opressores. Ela deve ser exigida pelo oprimido. A desobediência civil em massa é uma estratégia a favor das mudanças sociais. Para termos paz na Terra, as nossas lealdades devem tornar-se ecumênicas, em vez de setoriais. As nossas lealdades devem transcender a nossa raça, a nossa família, a nossa classe e a nossa nação. E isto significa que devemos desenvolver uma perspectiva mundial. Se quisermos ter a paz no mundo, homens e nações terão de adotar a atitude pacífica de que os fins e os meios devem adaptar-se. Então, vemos que para Martin Luther King, nós primeiro temos que ter em mente que o opressor pode ser quem quer que seja, não está numa classe, pode estar dentro da família, pode estar num setor de trabalho, pode estar inclusive dentro de um templo religioso ou dentro do centro espírita, porque nós espíritas somos pessoas comuns ainda com muitas limitações, mas jamais esse opressor ele vai te dar a tua liberdade. Você tem que exigi-la, porque ele não está preparado, não tem ainda sensibilidade para te oferecer aquilo que é um direito teu. Então você vai ter que exigir isso. Exigir como? Através da violência, da represália? Não. Através da desobediência civil. Você, através do teu argumento e da tua oratória, vai começar a desenvolver talento para mudar a paisagem mental das outras pessoas, a fim de que elas possam enxergar o que você está enxergando, a fim de que elas possam vivenciar aquilo que você já vive dentro de você mesmo. E aí, com certeza, as grandes transformações sociais virão sem os falsos líderes, sem os canalhas que pregam movimentos instantâneos de transformação, porque isso tudo é um processo, é gradativo e é lento. E a partir daí, com Martin Luther King, nós vamos formando uma nova visão de paz. Nessa visão de paz, ele prega que ela tem que ser ecumênica. Olha só que coisa interessante, a paz ela tem que ser ecumênica, ela não pode ter bandeira, ela não pode ter raça, ela não pode ser um movimento que se limite a uma determinada classe da sociedade. Ela não pode estar presa a um gênero, ela não pode estar presa a uma nacionalidade, a uma religião. Ela tem que se transformar num campo neutro, num campo total, onde todos convirjam para a mesma finalidade. Isso é impossível para alguns, dizem os derrotistas, os pessimistas, que inclusive estão dentro de todas as religiões, inclusive no movimento espírita. Mas nós, que já temos uma mentalidade diferente, acreditamos nessa melhoria futura e trabalhamos por ela de acordo com nossos exemplos. Não vamos conseguir mudar o mundo, é verdade, mas a gente consegue mudar primeiro a nós mesmos. E aí a gente influencia as outras pessoas, porque a única pessoa que nós podemos mudar realmente somos nós mesmos. E a partir daí nós somos influenciadores, muitas vezes seguidos, infelizmente, cegamente pelas outras pessoas. Então a nossa função como espíritas, visando aí o exemplo de Gandhi, de Martin Luther King, de Allan Kardec também, o nosso movimento é interno primeiramente e o nosso movimento é de conscientização através da não violência, através do apego à verdade. Mas para você estar apegado a uma verdade que está acontecendo no social, você precisa ter comprometimento com a tua própria verdade. Você tem que conhecer o teu eu. E, na verdade, nós temos vários eus dentro de nós mesmos que precisam ser buscados no inconsciente profundo. E a partir desse conhecimento integral de quem você é, você vai estar realmente preparado para influenciar a grandes distâncias, para influenciar de grande forma as outras pessoas nesse processo de transformação social e regeneração espiritual do planeta. Essa mentalidade
é que esse vídeo tem a função de trazer uma mentalidade de transformação na qual não há pressa, mas há comprometimento em falar o que pensamos e o que sentimos realmente, independente se vamos perder prestígio ou não na comunidade na qual nós estamos inseridos. É desse comprometimento com a verdade, com a não violência, que Gandhi conseguiu grandes melhorias, apesar de seu país não ter virado um paraíso, mas já foi um grande salto à independência política. Martin Luther King, apesar de não ter conseguido acabar com o racismo nos Estados Unidos, porque é algo que está muito impregnado no ser humano e de várias formas, inclusive no nosso país também, de forma diferente, logicamente, mas ele conseguiu conscientizar muitas pessoas de que elas são realmente irmãs, de que os nossos fins têm que se adaptar aos meios, que nós temos que usar meios lícitos para chegar a fins lícitos. Essa é a proposta básica do nosso vídeo. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal para fazer com que ele cresça. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para você receber informações a respeito de vídeos novos. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, fale sobre as suas dúvidas, faça as suas considerações para que o nosso canal vá à frente, para que ele possa levar realmente a mensagem a mais pessoas. O meu nome é Marcelo Furtado e esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Que a paz esteja com todos, hoje e sempre.